já esteja com os seus exames em mãos. Então, continuando a nossa interpretação de exames, hoje eu vou falar sobre o zinco e a importância do zinco. O zinco, ele deve estar nos seus exames, no seu sangue de 90 a 120. Nem todo médico pede zinco, então é importante que você, sabendo disso, peça para o seu médico pedir o zinco para você dosar, né? É importante não só suplementar, mas quanto que está o meu zinco, para eu saber quanto que eu vou suplementar e por quanto tempo eu vou suplementar. O zinco, ele é muito importante, ele faz parte da mais de 250 enzimas. Então, ele é um mineral antioxidante que combate a inflamação, que combate o envelhecimento, porque ele combate radicais livres, substâncias que lesionam as nossas células. E ele tem várias ações de acelerar reações enzimáticas, estrutural e reguladora mediante a resposta a fatores agressores, como por exemplo a exposição aos raios ultravioleta, o próprio envelhecimento cronológico. 3 a 5% dos radicais livres, vêm do oxigênio inspirado. Então, só o fato de nós respirarmos, já estamos produzindo radicais livres. Porém, esse oxigênio inspirado, que é convertido em radicais livres pelas nossas mitocôndrias, que são pequenas organelas, pequenas estruturas dentro das nossas células que geram energia, é como se fosse o resíduo dessa reação, né? O radical livre. Porém, a nossa alimentação consegue tranquilamente combater esses radicais livres, esses 3 a 5%. Porém, se eu tenho uma alimentação inadequada e eu tenho hábitos que gerem muitos radicais livres, talvez você não consiga esse equilíbrio. Por exemplo, a própria atividade física é o que mais produz radical livre, porque aumenta a nossa frequência. Nós inspiramos e expiramos muito mais vezes. Porém, se eu tenho uma boa alimentação, um estilo de vida, eu não vou envelhecer por conta disso, eu não vou inflamar por conta disso, né? A falta de nutrientes é que vai sim provocar então esse envelhecimento mais acelerado pela produção de radicais livres. Então, a atividade física não é ruim, não é ruim. Agora, uma alimentação rica em fitoquímicos, antioxidantes, beta-caroteno, vitamina C, vitamina A, vitamina E, zinco, manganês, cobre, são moduladores desse estresse oxidativo, para que o nosso corpo não entre num estresse oxidativo, num excesso de radicais livres, ok? Então, atividade física é bom. Eu também sou educadora física, então jamais falaria para vocês que atividade física não é bom. Agora, a falta de nutrientes adequados à minha atividade física, isso sim é importante. A enzima, existem várias enzimas dependentes de zinco, por isso o zinco é tão importante. Então, são mais de 250 enzimas. Por exemplo, para eu metabolizar adequadamente o álcool, eu preciso de zinco, porque existe uma enzima específica para essa metabolização. Assim como existe uma outra enzima para metabolizar a vitamina A, dependente também de zinco. Para produzir energia, existe uma outra enzima que também é dependente de zinco. Para eu digerir adequadamente as minhas proteínas, eu preciso de zinco. A SOD, que é uma super enzima antioxidante, uma das mais conhecidas, também é dependente de zinco. A fosfatase alcalina, que é super importante para o metabolismo dos ossos, também é dependente de zinco. Então, o zinco, ele tem várias ações, como eu disse anteriormente. Ação no nosso sistema imunológico, então os linfócitos, as células natural killers, ou seja, as matadoras naturais, as interleucinas. Então, pessoas que sofrem com eczema, com psoríase, com artrite, têm uma requisição muito grande de zinco. Importante dosar o zinco e ele está dentro desse valor adequado de 90 a 120. Então, a deficiência de zinco diminui a ação dos nossos anticorpos, né? Então, a SOD, já falei, né, que é uma das enzimas mais importantes. Então, o zinco, ele é um cofator da SOD, que é um antioxidante. O zinco também é cicatrizante, também tem uma ação cicatrizante, antiviral e
para a formação da queratina, né, para o nosso cabelo, para a nossa unha, também precisamos de zinco. Então, para a percepção sensorial, também precisamos de zinco. Então, para o tato, para o cheiro, para a visão, para o sabor salgado, para a nossa habitação ao escuro, para a nossa visão noturna, é importante o zinco. E o zinco também participa de uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Então, no vídeo anterior, eu falei que o LDL era matéria-prima para hormônios. Então, abaixo do LDL vem o DEA, do DEA vem a testosterona, que é um dos hormônios, que a mulher também produz um pouquinho de testosterona, mais o homem. E essa testosterona, ela vai ser convertida em dihidroxitestosterona por uma enzima chamada 5-alfa-redutase, que é dependente de zinco. Essa enzima 5-alfa-redutase, quando ela está muito acelerada, ela produz mais dihidroxitestosterona. Então, essa dihidroxitestosterona em excesso pode levar ao câncer de próstata nos homens, mas pode levar à oleosidade e isso vai levar a acne ou queda de cabelo. Então, é importante regular essa enzima. Para eu regular essa enzima, eu preciso de zinco. A atividade da insulina, então, para eu regular a minha insulina, que eu falei no vídeo anterior também, eu preciso de zinco. A síntese da hemoglobina, que é aquela proteína dentro dos nossos disquinhos voadores, que são as hemácias, muito parecida com o disquinho voador, e que transporta, então, o oxigênio. Então, eu preciso de zinco para ter a formação adequada dessas hemácias e elas carregarem oxigênio, então, para as minhas células. E para converter o T4 em T3, que é o hormônio ativo da nossa tireoide, também preciso de zinco, né? Nós vamos falar só sobre a tireoide, não só de zinco, mas vitamina A, vitamina A, selênio, ferro, né? São importantes, cobre, são importantes para essa conversão. Mas, como estamos falando de zinco, o zinco é fundamental, assim como o selênio, embora o selênio em relação à tireoide é unânime. O pâncreas também precisa de zinco, então para a produção de ação digestiva, para ácidos digestivos, né, o ácido pancreático, eu preciso de zinco. Então o zinco ele tem uma ação digestiva também. E para não só porque ele vai ajudar na produção dos sucos pancreáticos, né? Mas também na produção de ácido clorídrico no nosso estômago. Então, eu preciso de ácido clorídrico para digerir adequadamente os alimentos. E para isso eu preciso de zinco. E o zinco ele é importante também na questão da osteoporose, que é importante para nós na menopausa, né? Então, ele vai aumentar os osteoblastos, que são células que acumulam ossos, e diminuir os osteoclastos, que são as células que desgastam, reabsorvem os ossos, que sim, tem uma função importante também para quando a gente tem uma lesão não ficar aquele calo, né? Quando eu quebro o osso. Então, esses osteoclastos, eles moldam o nosso osso. Agora, se eu tiver muito osteoclasto e menos osteoblastos, aí eu posso ter osteoporose. Então, o zinco ele é fundamental para nós também na menopausa. E onde nós temos zinco? Nós temos zinco nas carnes, para quem come carne, vísceras, peixes, frutos do mar em geral, cereais integrais, as castanhas e as leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico. Percebam quanto é fácil nós termos zinco, porém, normalmente há uma deficiência de zinco. Em praticamente, mais de 90% dos pacientes vêm com deficiência de zinco, ou seja, abaixo de 90%. Então, apesar de ter esse zinco disponível nos alimentos, embora os alimentos animais tenham uma biodisponibilidade maior de zinco, ainda assim a gente não tem aí um zinco adequado como nós gostaríamos de ter. Por quê? Por vários fatores que quando formos trabalhar, por exemplo, hipocloridria e hipercloridria, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. E também pela competição que existe entre os minerais, né? Então, muitas vezes você absorve o ferro e não absorve o zinco, ou absorve o zinco e não absorve o cálcio, ou absorve o cálcio e não absorve o zinco. Então, existe aí uma competição entre alguns minerais que a gente precisaria também
ter um entendimento, mas isso conversa para um outro vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série. Coloquem aqui para mim se está sendo interessante para vocês. E eu vejo vocês então no próximo vídeo.